Boa noite a todos. Abram suas Bíblias para Provérbios 11, versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vamos orar? Ó Pai, cumpre a nós o dever de sermos fiéis a Ti, honrando o Teu nome e pregando o que o Senhor manda que nós preguemos, a verdade. E é o tesouro que veio do céu, que está perante nossos olhos aqui, e é um privilégio nosso poder transmitir àqueles que querem ouvir. Os dias são maus, mas o Senhor é imutável, o Senhor não muda. Tu és o mesmo Deus do passado, és o Deus do presente agora. Transmite a tua palavra, fala aos corações. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. O tema da mensagem hoje à noite é riquezas ou justiça, porque está de acordo com o versículo. Vocês estão vendo? As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, se tiver que fazer uma escolha, terminaríamos a mensagem agora. O que é que você prefere? Eu diria que a maior parte diria que era riqueza, mas o crente preferiu a justiça, né? Então, irmãos, eu creio que, aliás, a Bíblia é um livro para os crentes, porque quem não é crente, a não ser que Deus fure o ouvido dele, ele não vai ouvir. Deus sempre fala com o povo dele, irmãos. Os outros não. Então, se Deus não abrir os ouvidos, ninguém vai ouvir. Então, esse texto é para quem? É para mim e para quem é crente aqui. Para vocês. Irmãos, é tão maravilhosa a palavra de Deus. Eu fico triste de ver quanta ausência de amor tem hoje pela Bíblia, né? Poucas são as pessoas que têm singelo interesse pela verdade. Porque quando ele mostra a sua palavra, ele nos dá a sua palavra, ele está nos advertindo, nos chamando para ele, a fim de nos livrar de todo o mal que ameaça homens e mulheres neste mundo. Eu quero tomar o versículo para mostrar o quanto a riqueza pode ser de extremo perigo e quanto Deus tem trazido sua justiça para nos livrar desse perigo. A introdução é muito fraca que eu tenho aqui. Normalmente os pregadores, eles dão uma introdução que chama a atenção do coração de todos para o assunto em pauta, né, que ele vai pregar. Eu achei que minha introdução foi fraca. Mas eu espero que os irmãos venham curtir com alegria. Afinal, vocês saíram de suas casas, às vezes cansados, para ouvir uma mensagem aqui. O que realmente significa riquezas no texto? Talvez o assunto não seja novidade para vocês, mas eu quero explicar aqui, porque a compreensão do mundo é oposta à compreensão, que nós podemos ter. Negativamente, riquezas na Bíblia não está tratando de quantas posses de bens eu tenho. Não. Se eu tenho carro, se eu tenho dinheiro, se eu tenho uma empresa, se eu tenho dinheiro no banco, se eu posso viajar, eu posso ter empregado, tudo isso. A Bíblia não está tratando de posses.
Não é o que você tem por fora. Riqueza é o que você tem no coração. O ladrão, por exemplo, ele rouba por quê? Porque ele tem a riqueza no coração dele. As riquezas, irmãos, elas são de grande valor para nós quando elas são postas no lugar delas. Então não joguemos fora. Eu sempre digo para os irmãos, se alguém que é crente quer ficar rico, por que não? Por que não pode? Não é errado. Se o irmão Francisco almeja ficar rico, que ele trabalhe de forma justa, honesta e fique rico. Milhares de crentes são ricos no mundo. Milhares de crentes foram ricos na história. Na Bíblia tem muitos que foram ricos. Os judeus crentes no Velho Testamento não eram pessoas pobres, não. Eram pessoas que tinham posses. Por quê, irmãos? Porque nossos bens terrenos vêm de Deus. Riqueza vem de Deus. Ele mesmo diz, eu sou dono da prata e do ouro. E elas são de imensa utilidade. Por quê? Porque o crente, ele tem uma ideia, ou ele tem um reconhecimento de que aquilo que vem de Deus são meios que ele nos dá para adorarmos a ele e servir nosso próximo. Vamos ilustrar então, irmãos. Jó. Quando você abre o livro de Jó, você percebe que pelos bens detalhados dele ali, quantos camelos, quanto tinha de jumentos e tal, possessões, era muita coisa. E o pessoal que trabalhava para ele, era muito grande o número de pessoas. Então ele era o príncipe naquele tempo. Ele era crente? Era. Jó, irmãos, nunca Jó tratou os bens com desprezo. Nunca. Ele não jogava fora. Ele não saía para distribuir dinheiro para os outros, não. Ele não dava terreno dele para construir, não. Ele sabia usar os bens de Deus e como um mecanismo de amor a Deus, adoração a Deus, temor e consagração. E os irmãos podem perceber, quando vocês leem o livro de Jó, que ele transmitiu isso para os filhos. Ele nunca ficou fazendo culto para orar, para que o filho fosse isso, fosse aquilo na vida. Não. Jó, ele tinha dentro dele um conceito de vida piedosa. Ele orava para que seus filhos respeitassem a Deus, tivessem o temor de Deus nos seus corações. Isso é a oração de um homem de Deus. Ele não orava para, meus filhos, cuide porque um dia eu vou morrer e vocês vão herdar tudo isso. Não havia isso em Jó. A ocupação dele era com o seu Deus. A riqueza de Jó era o seu Deus. Isso foi provado quando ele perdeu as coisas. Ele disse o quê? Poucas palavras, mas são palavras grandiosas. São palavras que valem mais do que uma mensagem de 1 hora de Davi Sena. Por quê? Porque ali ele transmitiu quem ele era. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não há felicidade maior no que tange aos bens dos homens, do mundo, do que saber que nós somos despenseiros, mordomos dos bens de Deus, e que eles podem ser usados como instrumento de serviço ao Senhor no mundo. Eu lembro daquele
Aquele homem rico nos dias de Davi, quando Davi estava fugindo do filho dele que queria matá-lo. Aquele homem rico, se não me engano é Zadok, se eu não me engano, acho que não, mas pode ser. Ele serviu Davi, ele usou as riquezas para beneficiar o rei que estava afligido sob perseguição. Então, queridos irmãos, os nossos bens podem ser usados por Deus para a glória dele. Vamos ver positivamente agora. Eu falei negativamente. Agora, as riquezas, irmãos, são bênçãos. Por quê? Elas não são perigosas? Não. Elas só são perigosas quando elas estão fora do lugar. Quando elas ocupam o lugar que é de Deus. Os irmãos perceberam? Quando Jesus focou naquele homem rico, lá em Lucas capítulo 18, tem também Mateus e Marcos, mas eu lembro sempre de Lucas porque eu sempre tomo aquela passagem. Mas ali, queridos, Jesus não condenou as riquezas. Jesus olhou onde estava a riqueza dele. Jesus não olhou o dinheiro que ele tinha na mão, ou que ele tinha no bolso, não, na carteira dele, ou na conta bancária, por assim dizer, dele. Jesus sabia de tudo que ele tinha. O Senhor é o dono de tudo. Mas Jesus foi exatamente no lugar onde fica um ídolo chamado Mamon, o Deus das riquezas. Foi ali que ele chegou. Os irmãos sabem que é isso que Satanás faz. Ele se esconde atrás de dinheiro. Ele se esconde atrás de riquezas. Satanás conquista o coração do homem pela moeda e pela cédula. Olha, irmãos, quando nós usamos, aqui eu estou mostrando o ponto positivo, como fundamento para a felicidade, elas estão erradas. Elas tendem a apagar o caminho da peregrinação e nosso dever de carregar a cruz. Está vendo? Constitui um peso. Os irmãos lembram quando Judas fez isso? Toda a vida dele, junto com os discípulos de Cristo, a vida dele era pensar em quanto ele poderia ter. É lucro seguir Jesus para ele? Por quê? Ele pensava que seguir a Cristo daria para ele a recompensa de ser ministro no governo dele. Ele seria um tipo de Pilatos ou Herodes, na posição do reino. Ele queria isso. Ele pensava que Jesus tinha vindo para tomar o reino de Roma e estabelecer um reino político aqui no mundo. Caiu do cavalo. E que queda Judas teve. Porque quando ele percebeu a simplicidade de Cristo, o caminho dele rumo à cruz, e que ele seguia para lá, Judas resolveu então tomar outra direção, a direção da traição. Ele não foi contado entre os discípulos mais e teve sua morte ali, relatada na Bíblia, como uma morte terrível. E foi para o abismo, e é intitulado Filho da Perdição por Cristo, em João capítulo 17. Então, irmãos, quando gastamos todo o nosso ser, nossa força, nossa mente, nossas emoções, a fim de obter riquezas, ocupa o lugar de Deus. Ocupa. Você não veio na igreja, você está tão ocupado em trabalhar, você está adquirindo isso e aquilo, aí você começa a se envolver, jogar em loteria e tentar sorte daqui e ali, tentando obter riquezas. Isso, assim não vem de Deus. O problema está onde? No coração. Foi nesse ponto que Deus pegou Geazi, o discípulo de Eliseu. Por quê? Quando ele viu que o Eliseu
recusou receber toda aquela fortuna que veio lá da Síria, ele resolveu pegar um atalho ali e chegar e pegar aquelas coisas para ele. Já que Eliseu não quis, eu vou pegar pelo menos um pouco para mim. Levou para um lugar separado para depois ele levar para a sua casa. Olha, irmãos, a riqueza é um perigo quando ignoramos os valores espirituais e colocamos as riquezas como locomotiva da vida. Nisso, aí os irmãos percebem que quando a riqueza é locomotiva da vida, quem vai impulsionar você? As riquezas. Mesmo que você seja pobre. Você está tão ocupado, achando que o dinheiro traz felicidade. Você quer trabalhar, estou ocupado. E são as riquezas que fazem isso na vida. Está vendo? Olha como havia uma diferença entre Marta e Maria. Quando Jesus entrou na casa delas, Marta estava ocupada com afazeres. Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra dele. E o que Jesus falou para elas? Falou, Maria está buscando o melhor. Você não, Marta. Chamou a atenção dela. Outro detalhe aqui, irmãos. É assim que andam os homens deste mundo, sem ver que não estão criando felicidade, mas sim fazendo da vida um verdadeiro campo minado. Está vendo? É por isso que homens perdem suas famílias, perdem os filhos, perdem tudo e depois perdem sua alma. Os irmãos lembram daquele homem que ajuntou tesouros e esqueceu do melhor, do mais importante, sua alma. Ele estava querendo dar à sua alma o que ele achava que só dinheiro dava. Alma, come, bebe, folga, regala-te. Em outras palavras, vamos passear. Eu estou agora aposentado. Vamos utilizar a vida para esse objetivo. Vamos para o segundo ponto aqui. A inutilidade das riquezas. As riquezas são inúteis? São quando? Aí eu coloco aqueles 2 pontos. Elas são inúteis porque sua divindade se mostra completamente frágil. Quando? Olha o texto, irmãos. Veja o versículo 4. As riquezas de nada aproveitam quando? No dia da ira. Então você está vendo o que acontece? Quando é o dia da ira? É quando a pessoa recebe a visitação de Deus. Olha como o dinheiro some das mãos no dia de uma visitação da ira de Deus. Quando chega o dia da morte. Cadê as riquezas? Cadê aquele homem que tinha tudo? Lá em Uberlândia, uma irmã de uma igreja lá, a irmã Raimunda, era muito amiga nossa. Eu não sei a história dela, acho que ela voltou para Goiás, o estado dela. E ela trabalhava lá na faculdade de medicina, igual aqui, Hospital das Clínicas. E ela fala de um homem que era rico, um fazendeiro, como tinha câncer. E quando ele chegou lá no hospital, aqueles médicos espertos que só, treinados com psicologia, fez o homem gastar tudo o que tinha, porque eles sabiam que ele não ia recuperar. Morreu. Os irmãos percebem o terror da riqueza? Porque você segura aquilo na sua mão, e quando vai chegando o dia da ira, quem vai lhe socorrer? As riquezas diz não e somem. Eu citei daquele homem que era lá de Uberlândia, dono de uma rede de supermercado, chegou até aqui em Ribeirão Preto. Quando chegou o tempo da sua morte,
quando ele viu que o câncer estava lhe consumindo, ele pedia socorro. Gaste tudo que eu tenho, não me deixe morrer. Chega o dia da ira, não tem mais jeito. Vamos em outro detalhe. As riquezas, elas podem não estar na conta bancária sua. Você mora numa casinha simples, você às vezes luta com dificuldade, mas elas estão no coração da pessoa, porque elas sempre estão pensando nisso. Você pode notar, irmãos, como o Deus Mamon estava na vida de Esaú? Sim. Observe a atitude dele. O que ele queria? Observe como os homens vão atrás da Igreja Universal, Mundial, da Graça e outras que prometem riqueza, que Deus vai dar. Qual é o problema? Eles têm o Deus Mamon no coração. Está vendo? Você quer ver como a coisa está hoje? Se eu prometesse aqui, venha ouvir, vem aqui, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o que você quer. É isso que o amor ao dinheiro faz hoje, irmãos, dentro da igreja, na área religiosa, na superstição, em tudo. Eles estão querendo bênção material. Eu quero bênção, eu quero dinheiro, eu quero que Deus abençoe meus recursos, minha empresa, tudo. Queridos irmãos, eu falei de Judas, mas eu vou deixar isso de lado, porque não tem necessidade. Mas eu volto aqui para falar de Esaú. Como foi que ele buscou? Ele buscou no pai dele o quê? Olha a vida dele. Caçando aqui e ignorava completamente as maravilhas eternas que Deus tinha dado a Abraão, que é seu avô, tinha dado ao seu pai. E foi para quem? Foi para ele? Não, foi para Jacó. E quando ele correu a buscar a bênção de Isaac, não tinha mais. A bênção foi dada para Jacó e ele recebeu bênção. Ele recebeu aquilo que ele queria. Ele queria prosperidade, ele queria fama, ele queria uma nação de príncipes. Teve, mas Deus destruiu tudo. Oh, que coisa terrível quando o homem está debaixo da ira de Deus. Ele sobe os degraus da fortuna, da fama, do prazer, de ter o mundo aos seus pés, de ter toda a paixão que ele gostaria de ter dinheiro para o que ele quiser. Ele vai com a família passear, ele tem mulheres, ele tem carro, ele tem tudo. Mas chega o dia da ira. Foi assim que chegou para Esaú. Minha família. Então, irmãos, elas também, as riquezas, são inúteis e revelam isso na dúvida cruel quanto às realidades eternas. Veja bem, vou mostrar para os irmãos. O homem rico, ele confiava nas riquezas, mas elas não dissiparam a dúvida dele. Que farei para herdar a vida eterna? Nota que naquela pergunta ele já demonstrou a tremenda dúvida: que farei para herdar a vida eterna? Porque ele não tinha. O que eu posso fazer para herdar? Os irmãos perceberam? Quanto à riqueza, elas não dão nenhuma segurança para o além deste mundo, para além da morte. Outro detalhe aqui, queridos, elas são inúteis e são enganadoras, porque as riquezas salientam a carne, que ainda tudo vai melhorar. As riquezas, quando estão no coração, elas ficam ali, contaminando a mente, anelando esperança nesta vida, enchendo de prazer o coração e dizendo: prepara, trabalha mais. Olha, você vai perder o que tem. Então a vida se torna um terror, porque você tem que cercar sua vida com aquilo que você tem para lhe dar proteção. Olha o que aconteceu naqueles anos, 1930, se não me engano, daquele colapso financeiro que teve lá nos Estados Unidos. Os homens, muitos deles que perderam as coisas, se mataram. Por quê?
Porque o Deus Mamon, o amor à riqueza, é um amigo impressionante da morte. É o diabo. Ele não vai lhe socorrer. Ele não vai lhe pegar e dizer, cuidado. As riquezas não consolam na hora que elas vão embora. Elas somem da vida. As riquezas sempre estão acendendo um farol e mostrando que sua esperança está em ganhar a vida aqui. E quando esta vida acaba, que desespero tem? Para onde irei? É Satanás disfarçado, cercando uma alma como uma serpente constritora. Vamos lá. Em quarto lugar, as riquezas são inúteis porque elas não têm poder contra os mais aterrorizantes inimigos. Não tem. A riqueza compra dinheiro, compra o remédio, mas não lhe dá saúde. A riqueza pode comprar roupa, mas não lhe dá caráter. A riqueza pode comprar cultura, mas não lhe dá a formação de um homem de Deus. As riquezas podem comprar o que você quiser aqui, mas não compra um corpo bom, glorificado, ou não compra o céu. Não compra. Queridos, elas não podem vencer a morte. E quando esta chega em força e vigor para derrubar os arrogantes, a morte vem para empurrá-las para o abismo. Cadê o poder? Cadê a força? Cadê a corda da riqueza para segurar aquela pessoa? Então, tudo o que as riquezas fizeram e mostraram ser capazes é rasgado, destruído e lançado ao desprezo no dia da ira. Vamos considerar aqui o Nabucodonosor, lembra? Quem era aquele homem? Deus o colocou lá. Lembra que eu sempre digo que Deus comprou homens para os seus objetivos? Comprou Judas, comprou Pilatos, comprou Faraó, comprou Herodes para os seus objetivos. Depois Deus lança isso fora. É isso que chama Cristo resgatou, lá em 2 Pedro 2:1. Tá? Comprou esses homens e Nabucodonosor foi um deles. E quando esses homens estão no poder, eles são elevados, eles eles se incham de orgulho. Foi assim Nabucodonosor. E Deus dá. Nabucodonosor, aquele homem que pode matar aquele ali, pode jogar ele lá na fornalha. Eu não quero esse aqui. Lembra que ele falou, vamos todos ser mortos com os sábios da Babilônia, porque não interpretaram o sonho dele? Mas quando ele chegou, Deus deu prazo para ele. Quando ele olhou para a Babilônia e se orgulhou daquilo. Olha que coisa terrível. Fui eu que fiz com o meu poder. Chegou o momento, então, de Deus tratá-lo como verme. Vendo? Cortou dissipou aquele orgulho. E ele tombou das alturas e foi jogado no mato por 7 anos vivendo como animal. Cuide, queridos, porque é o amor à riqueza que faz isto. Você lembra de Herodes? Fez a mesma coisa. Só que com Nabucodonosor, Deus usou de compaixão. Com Herodes, não. Foi para o inferno logo. Então, queridos, Deus mesmo mostra seu ódio contra aquilo que é motivo de orgulho e de caminhada para prazeres. O Deus principal do homem é o Deus Mamon. É ele que inventa Ave Maria, Aparecida, Santo Antônio, a Rainha dos Céus.
Os irmãos lembram quando Jeremias chegou para aquele povo pobre, Jeremias 44. Aquele povo estava fazendo o quê? Um povo pobre. Era a classe plebeia de Jerusalém. Quem sabe? A gente sempre pensa que o povo mais pobre vai ouvir a palavra, vai se converter. É verdade? Não. É a mesma coisa. O problema não é por fora, o problema é por dentro. O que é que aquele povo estava fazendo? Estava fazendo, as mulheres fazendo casinhas, preparando para a rainha dos céus. Olha, quando nós deixamos, eles disseram, falaram para o profeta, quando nós deixamos de trabalhar, de adorar a rainha do céu, tudo aconteceu de errado. Não foi desobediência a Deus, foi desobediência à rainha dos céus. Qual era o problema deles? Nós não prosperamos. Olha aí o que aconteceu. Amor às riquezas. Aquele povo pobre servia um ídolo a fim de conquistar o que eles queriam. Vendo? Então os irmãos perceberam qual é o altar construído no coração. É para quem? Para Deus? Não. É para o Deus Mamon. Esse é o amor às riquezas. Lembra que Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Qual é o problema? Olha, irmãos, ganhar o mundo? Sim. Basta o amor à riqueza que você quer ter o mundo aos seus pés. Foi assim que ele fez com Saul em relação a Israel. Qual era o problema de Saul? Deus Mamon. O que ele fez? Ele anulou o Deus da Bíblia. Ele não quis obedecer. Ele construiu uma vida em torno dele, porque ele queria fama. Ele queria posição para toda a família. Ele seria o primeiro rei de Israel e os filhos dele ocupariam o lugar. Que é isso? Amor ao Deus riqueza. E envolve o mundo. O que o mundo é, irmãos? O que o mundo fornece? Paixão dos olhos, paixão da carne e soberba da vida. Como consegue isso? Com o Deus Mamon. Enquanto Deus diz, foge disso. Enquanto o nosso Deus diz, não ameis o mundo, o Deus riqueza diz, ameis o mundo. Vamos para o terceiro ponto. Escapando da morte eterna pela justiça. Volta ao texto. As riquezas de nada aproveitam. Quando? No dia da ira. Então a Bíblia está dizendo o quê? Afasta disso. Não ameis essas coisas. Vamos, em primeiro lugar, considerar o perigo de viver emaranhado nas riquezas aqui. Cuidado. Os irmãos lembram que até pastores podem amar riqueza. E nós, os crentes, simples, membros de igreja, podemos estar amando as riquezas. E se for crente, o que é que Deus faz? Ele sabe como tirar isso. Ele disciplina o crente para cortar isso da vida. Os irmãos perceberam que tem períodos que Deus utiliza ladrões? Utiliza. E ele faz com exímio poder. Os comunistas são essas pessoas que Deus usa. Deus usa para mexer com o mundo. Quando ele não usa comunistas, ele permite atrocidades. Ele manda para mexer com o mundo. Olha, irmãos, Deus permite e ordena que Satanás mande seus funcionários para mexer com o povo. Ladrões entrando em sua casa, matando pessoas, roubando o que você tem. Por quê? Deus quer falar com os crentes. Ou então Deus quer falar com aqueles que vão ser chamados.
Às vezes, a enfermidade vem como essa pandemia que veio. E como leva pessoas para o inferno? E como pode mexer com os crentes? Pode sim. Acorde. Você está voltado para Deus? Queridos irmãos, é nessa oportunidade que Deus, na sua bondade, manda mensageiros para acordar, dar um beliscão nos crentes, jogar um balde de água fria para que eles acordem. Acordem. Vocês estão amando a riqueza. Será? Sim. Você não tem tempo para ler a Bíblia, para me amar. Então Deus tira, irmãos, quando a coisa constitui riqueza na vida, Deus tira aquilo, porque Cristo é melhor. Então, queridos, cuidado. Lembra de Geazi? Eu mencionei ele para os irmãos. As riquezas amamentam o ego no íntimo. E você não percebe. É quando chega numa situação dessa, como naquele caso de Eliseu, que Geazi aproveitou. Outro detalhe. As riquezas parecem simples, humildes e chegam assim com a voz de pobreza. É Satanás. Você merece. Deixe disso. Deus quer sua felicidade. Pare de viver assim. Mas está pronto a erguer sua voz e mostrar sua rebelião contra a vontade de Deus. Há outro detalhe. Elas estão sempre declarando quem é que está reinando na sua vida. Os irmãos lembram do rei Davi? Naquele episódio de o quê? Durou apenas 1 ano. Foi um episódio do Deus Mamon. Porque naquele instante que ele olhou para aquela mulher, ele se tornou um Deus na sua vida. Eu tenho direito. Quem faz isso? O Deus Mamon. Olha, eu, Davi, rei de Israel, eu tenho riqueza, eu tenho tudo ao meu dispor, tenho soldados ao meu dispor, e agora, neste momento, eu não posso ter essa mulher. Quem vai me atrapalhar? Deus não vai estorvar nem o marido dela. Veja, queridos, quem controla o homem? Um Deus chamado Mamon. Foi por isso que nós temos, irmãos, o capítulo 6 de Lucas, onde Jesus detalha os perigos que tem de amar essas coisas. Ele fala, Deus cuida de vocês. Ele cuida das aves. Ele sustenta. Ele dá roupagem bonita para uma flor. Por que não? Uma planta. Por que não vai fazer com os seus? Também, queridos, elas estão sempre acenando o mundo com suas propostas de conforto e prazer. E nossos dias, olha o Deus Mamon. Esse Deus entrou na religião, curtiu, ergueu missionários, enviou para todo lugar o Deus Mamon. Olha elementos dominados, fascinados pela avareza, pelo desejo de ter dinheiro, usando o nome de Deus em vão. Olha, irmãos, o que eles estão prometendo. Olha o fascínio por isso. Olha como o mundo está cortejando Jesus. Que tipo de Jesus? O Jesus que vai me dar a bênção. Vou cantar parabéns para todo mundo usando o nome dele. Eu vou chamar, abençoa ele aqui, abençoa esse aqui. Não é Jesus, é o Deus Mamon em ação. Então, queridos, as riquezas não olham a face, nem tampouco a cultura ou beleza. Ela quer você. O que é que Deus requer? O que é que Deus requer do homem? Olha o texto. A justiça livra da morte. Qual é o perigo que o homem enfrenta? Não é a morte. O Deus Mamon tapa a vista. Ela diz, está tudo bem. Ela não deixa você enxergar o que vem depois.
Ela diz, continua andando, continue. E você não vê que o abismo está lá adiante. Ela vai empurrando você, quando chega perto, ela bate asas e voa, sumindo. E deixa você no perigo. E agora? O que Deus requer? Justiça. Mas por que justiça? Oh, queridos irmãos, eu tenho pregado aqui várias vezes, prego também nas redes sociais sobre justiça, porque é o assunto mais tratado na Bíblia. É o tema mais importante de Deus em relação aos homens. O que Deus requer? O que leva o homem para o céu? É ter dinheiro? Não. É ter nome aqui? Não. É ter uma baita de uma religião maravilhosa? Não. É trabalhar, fazer boas obras? Não. O que leva o homem para o céu? O que faz o homem escapar do inferno? Justiça. Oh, queridos irmãos, será que entendemos isso? Podemos entender. Eu vou mostrar por quê. Veja bem, o que é o homem rico e o homem pobre? Coloca os dois, pese os dois na balança. O que a Bíblia diz no Salmo? Que o rico e o pobre são mais leves do que a vaidade. Eu sempre lutei aqui para tentar explicar isso para os irmãos. Aqui está aquele tipo de balança, de 2 pratos, né? Aqui nesse prato do lado esquerdo, coloca o peso, 1 quilo. E aí põe ali, esse prato sobe. E agora, vamos colocar os homens todos aqui nesse prato. Será que eles têm peso suficiente? Quando põe, olha o peso da justiça de Cristo aqui embaixo, dizendo que nenhum deles, coloque todos os homens, coloque os bons, os religiosos, coloca todos, aqui nesta balança. O que acontece? Nem mexe. São todos igual pena. O que a pena vai fazer? Coloca um punhado de penugem em cima desse prato e 1 quilo aqui desse lado. O que vai resolver? Nada. Nem mexe. Sabe qual é o problema? Não tem equilíbrio. Significa que Deus está dizendo, os homens não têm justiça. Está vendo? Eles quebraram a minha lei. Eles me ofenderam. Eles são transgressores. Eles são dignos do inferno. Não podem entrar no céu. Qual é o padrão para entrar no céu? É ter a mesma justiça de Cristo. A balança tem que ser igual, equilibrada, tá vendo? Aí quando coloca o peso aqui, opa, eu e Cristo somos iguais? Como pode fazer isso, irmãos? Não tem jeito. Não tem ninguém com justiça. O que vamos fazer? Vamos para o texto aqui, irmãos. Que adianta fortificar a sua vida sem ter a proteção contra os reais inimigos? Se alguém é rico, ali está Jó, ali está Abraão. O que acontece com eles? Esses homens estão protegidos? Sim. Por quê? Pela riqueza? Não. Porque eles foram justificados. Então, na hora da morte, na hora H, eles dizem, fique tudo aqui. Eu estou subindo para encontrar com Cristo. Eu vou morar na minha cidade. Não preciso disso. Veja, queridos irmãos, o que é que a justiça faz. Vamos imaginar aquele irmãozinho pobre e o mundo dizendo, tenta, lute, pare de ir para a igreja, jogue na loteria, lute para... Não, eu não preciso. Eu tenho Jesus. Por isso que Paulo falou, eu tenho a justiça de Cristo e eu quero conhecê-lo mais.
Ele não estava importando se ele estava sofrendo, se ele estava saindo para pregar, se ele nunca tinha casado. Ele não estava preocupado com isso. Ele amava tanto a Cristo, porque Cristo representou tudo o que ele precisava. Ele ganhou Jesus, ganhou o céu, ganhou a glória, ganhou um novo corpo, ganhou a bênção de morar com Cristo. Para que é o que interessa mais? Essa é a riqueza. Que adianta ter todo o conforto aqui, mas seus passos mostram que estão caminhando para o inferno. Considerar também o fato que o Rei do Universo um dia deixou sua glória e veio aqui. Quem é ele? Olha para Jesus. Tem alguma falha nele? Tem algum erro nele? Não. Tem algum pecado, mesmo pequeno? Não. Como é que Deus chama o seu filho? O justo. Justo. Perfeitamente justo. Até na cruz, quando ele morreu, quando ele se entregou, aquele centurião dizendo, este homem era verdadeiramente justo. Nós, os crentes, dizemos, ele é justo. O que ele veio fazer? Resgatar. Pegarei um pobre pecador, um pobre verme, tendo direito de ser lançado, jogado no abismo de terror, para sofrer eternamente, porque eu ofendi meu Deus, eu pequei contra ele. Mas sabe o que ele faz? Com todo o seu povo, com todos os pecadores eleitos, sabe o que ele fez? Na cruz, ele se tornou justiça dos salvos. Para que Deus olhasse agora. Vamos para a 2 Coríntios 5, 21. Eu conheço de cor. Os irmãos vão lembrar. Pode olhar aí. Não olhe para mim, olhe para o texto. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Com qual objetivo? Para que fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Sempre foi esse o objetivo de Deus. Eu quero que os irmãos rapidamente voltem para Jeremias 23. Dá uma olhada naquele texto comigo, irmãos. Jeremias 23 diz o seguinte, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o que na terra? Juízo e justiça. Veja, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será esse o seu nome, com que será chamado. Como será o nome dele? Senhor, o Jeová, justiça nossa. Agora, irmãos, pegue estas palavras aqui, o Velho Testamento, transporta para 2 Coríntios 5, 21, para que fôssemos feitos. Agora Deus, nós olhamos para Cristo, e você que é crente, e diz, ele é a minha justiça. Eu vou entrar no céu, porque ele me tornou mais alvo do que a neve. Ele apagou meus pecados. Ele me limpou completamente. Fui justificado. E sabe de uma coisa? Olha como que Deus olha para o seu povo agora. Ele olha para o seu povo. Ele vê Jesus no seu povo. E ele diz, esse povo é justiça minha. Então, irmãos, dentro desse contexto de justiça, os crentes são ricos. Ricos. Sabe por quê? Qual a razão? Não porque eles têm prata ou ouro. É nessa justiça que vocês são os tesouros de Deus na terra. E outra coisa, bem-aventurado os que amam, têm fome e sede
de justiça. O que Deus está falando? É aqueles pecadores que correm para a igreja. Eu quero saber. Não tem hoje, irmãos. Eu quero saber como eu posso ser salvo. Eu não posso entrar no céu. Eu não posso. Eu estou tomado de pecado. Minha cabeça é só pecado. Minha voz é pecado. Meu ser é pecado. Se eu morrer agora, eu irei para o inferno. Como eu posso me salvar? É fome e sede de justiça. E eles correm para quem? Para o pastor? Não. Para uma igreja? Não. Para o padre? Não. Para o papa? Não. Para o missionário? Não. Para Cristo. Justiça nossa. E diz, Senhor, me salve. E Jesus o torna salvo. Oh, que alívio! Oh, que alívio! Eu fui inocentado perante Deus, porque eu fui coberto com a justiça do meu Senhor. E é com essa justiça que entraremos no céu, e é com essa justiça que Deus nos fez sacerdotes e reis para sempre. Que o Senhor tome a sua palavra e aplique em nossos corações.